Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto e estou passando aqui para mais um Papinho a Pôr. Papo a pô? 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 Eu sei que mesmo na época da pandemia, a correria de dezembro nos atropela, não é mesmo? Mas para aí um pouquinho, relaxa e ouve este papinho. Assim como no papinho passado, o autor do conto de Natal de hoje também merece um papo a pôr do grandão, todo dedicado a ele. Por isso, eu vou falar bem rapidinho sobre sua vida. E você, pessoa, tenho certeza que depois de ouvir o conto, vai ficar doidinha para que a gente faça logo o papão sobre ele. É o Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902. O traço peculiar de Itabira era o silêncio assim, tranquilo, suave. Havia uma avenida no alto da cidade, onde a gente olhava o vale lá embaixo, onde a cidade se desdobrava. Aquilo dava em você uma grande tranquilidade, uma grande paz. Agora, por outro lado, também aquilo era monótono. Então, um dia eu olhei para aquilo e disse, eita, vida besta, meu Deus. Se formou em farmácia, mas nunca atuou nessa profissão. Foi, sim, professor de português, geografia, tradutor e um grande escritor de crônicas, contos e poesias. Ele teve ainda uma enorme importância para o movimento modernista. Em 1934, ele se mudou para o Rio de Janeiro, mas lá levava uma vida modesta e longe dos holofotes. Mas sua obra marcou as gerações seguintes. Ele foi um dos únicos escritores brasileiros que pôde viver de seu fazer literário. A gente vai falar mais dele em outro momento. Não dá para esgotar o Drummond num papinho rapidinho assim. Hoje eu tenho que ficar por aqui, mas eu deixo você com as suas palavras. Já sabe, pessoa, quarta sim, quarta não, tem papapô para audição. E quarta que vem é dia. A gente espera você, hein? Beijinho e até lá. Presépio, Carlos Drummond de Andrade. Das dores, assim se chamavam as moças daquele tempo, sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes de meia-noite. E, se dedicasse ao segundo, não veria o namorado. É difícil ver namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado. Ou, se foi, não chegou a esta nossa cidade, que é, antes, uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas. Um cincerro tilinta. É a tropa. E viúvas espiam de janelas, que se diriam jaulas, das dores e suas numerosas obrigações. Cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conservas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás
dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos. Portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das dores, nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das dores, as dálias já foram regadas hoje. Você viu das dores? Quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, das dores, meu bem, prega esse botão para sua mãezinha. Das dores, multiplica-se. Corre, delibera e providencia 1000 coisas. Mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado da outra esquina, em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das 1000 maneiras de amar, ó pais, a secreta é a mais ardilosa. E eis a que ocorre na espécie. Das dores, sente-se livre em meio às tarefas e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho. Alguma coisa mais do que resignação sustenta as donas de casa. Das dores, sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora e sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar. A noite caminha, lenta como costuma fazê-lo no interior, mas das dores é íntima do relógio grande, da sala de jantar, que não perdoa. E mesmo no mais calmo povoado, o tempo dá um salto repentino. Desafio incauto, agarra-me. Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia já morta. E só das dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel. No nascimento do menino e ai do presépio que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e desembrulhá-las é a primeira satisfação, entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham, e das dores prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena da direção. Jamais lhe será dado tocar, por exemplo, no Menino Jesus, na Virgem e em São José. Nos pastores, sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolassem, e das dores passaria o dia inteiro compondo, sozinha, a paisagem de água e pedras, relva, cães e pinheiros, que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos,
Este carneirinho tem uma perna quebrada, que se poderia consertar, mas parece a das dores que, assim mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos, bastante miúdos, não guardam proporção com os cameleiros que os tangem, mas são presentes da tia morta e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuramente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só e não há limites para o humano. Das dores, passa os dedos, com ternura, pelos camelinhos. Sente neles a macieza da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada. Ô, de casa! Amigas que vêm combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado. Na sala em desordem, esta visita come mais tempo. Matéria preciosa. Agarra-me, agarra-me. Quando alguém dispõe apenas de uns poucos minutos para fazer algo de muito importante e que exige não somente largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora, algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado, se esse alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda e o trabalho começa a surgir, perfeito de circunstâncias adversas. Das dores não pertence a essa raça torturada e criadora. Figura no ramo também delicado, mais impotente, das fantasistas. Vão-se as amigas, para voltar 2 horas depois. E das dores, interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo. Como também percebe este rosto de bigode e a cabeleira lustrosa e os olhos acesos, dissimulados nas ramagens do papel de parede e um pouco por toda a parte. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-as onde convém. Nada fará com que erre. Do passado, a tia repete sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide, está alterado ou subtrai-se. Das dores não o saboreia por inteiro. Ou nele se insinuou o prazer da missa, ou o medo de que o primeiro, prolongando-se, viesse a impedir o segundo. Ou um sentimento de culpa ao misturar o sagrado ao profano, dando, talvez, preferência a este último, pois no fundo da caminha de palha suas mãos acariciavam o menino, mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe, era um calor humano, já sabeis de quem. Aqui desejaria, porque o mundo é cruel e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo da narrativa, prover das dores com os muitos braços de que ela carece para cumprir com sua obrigação. Vestir-se violentamente, sair com as amigas, depressa e correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro já deserto e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares,
e sim outra natureza, diferente da que lhe coube, e é pura placidez. Correi, sôfregos, correi ladeira acima, e chegais sempre, ou muito tarde, ou muito cedo, mas continuai a correr, a matar-vos, sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que, mesmo sensuais, se policiam. O dono desta noite, depois do menino, é o relógio. E este vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora, como um prestidigitador furta um ovo. Mas, se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam. O ponteiro imobiliza-se. A vida parou, rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para das dores, que assim lograria folga para localizar condignamente os 3 reis na estrada, levantar os muros de Belém. Começa a fazê-lo, e o tempo dispara de novo. Agarra-me, agarra-me. Nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, no estovamento dos irmãos que querem se debruçar sobre o caminho de areia antes que essa esteja espalhada. Na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer, apesar das janelas escancaradas. Há uma previsão de malogro iminente. Pronto, este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os 2 deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro. Quem botou? Ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua. O Papapô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Hannah Nery. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. Neste episódio, lemos o conto Presépio, de Carlos Drummond de Andrade, disponível em contobrasileiro.com.br, e tivemos trechos da entrevista de Carlos Drummond de Andrade para Leda Nagli, disponível no canal Baú da TV no YouTube. As trilhas ouvidas neste episódio são da biblioteca de áudio do YouTube, e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papapô. 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 Yes.